E bora de bom dia, meu povo. Quero compartilhar algo com vocês e presta atenção. Abra sua Bíblia em Salmos. Cadê? 18, verso. Eu vou ler a partir do verso... Deixa eu ver aqui. 8. Acompanha comigo. No 8 diz assim: do seu nariz subiu fumaça. E da onde? Desse senhor aí, que era o queridinho de Davi. Isso mesmo. Esse senhor falou que Davi era o homem segundo o coração dele. Não foi Deus o Pai que falou isso não, galera. Vamos lá. Do seu nariz subiu fumaça, e de sua boca saiu fogo, que consumia carvões. Se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Jesus, ele fala que nele não habita treva nenhuma. Continuando. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Cri, cri, cri. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Gente, tem um versículo que fala: toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Está vendo a diferença? Jesus, ele não reina nas trevas. Leia comigo Salmos 29, capítulo 29, verso 10. Olha só o que diz. O Senhor, o queridinho de Davi, se assentou sobre o dilúvio. Lembra do dilúvio lá que matou um monte de gente, uma pancada de gente? Isso aí. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Então quer dizer que esse Senhor, ele reina sobre a morte. Jesus, ele fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Jesus, ele é a vida. Tá dando para entender a diferença? Como ela é enorme? Vamos lá. Gente, passando o olho aqui, ó, Salmos capítulo 30, verso 5. Olha só o que diz. Porque a sua ira dura só um momento. Com Jesus a gente não vê isso. Vamos lá. No seu furor está a vida. Jesus. Vamos lá. O choro pode durar uma noite, depois de apanhar tanto, mas a alegria vem pela manhã. Gente, isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Jesus, ele fala: ó, olha para mim e para minhas obras que você vai ver o Pai. Gente, leia comigo Romanos 5, a partir do verso 10 até o 21. Olha o que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei
estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Lembra de Adão a Moisés? Não tinha lei. Então o pessoal, ó, se lascava lá no pecado. Não tinha lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha a morte rolando solta. Não tinha lei. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas, porque Jesus é o último Adão. Mas não é assim, o dom gratuito, como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, graças a Deus. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Tá vendo o quanto Jesus foi humilhado, pisado? Olha lá, ó. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, por causa do pecado de Adão, muito mais agora que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus. Esse nome tem poder. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por causa do quê? Olha lá, por causa de muita ofensa, houve a justificação. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinou pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E não para por aqui. Acompanha comigo. O Jeremias capítulo 20, versos 7 e 8. Olha o que diz. Iludiste-me, ó Senhor. Deixou Jeremias iludidão? Isso aí. Iludiste-me, ó Senhor. Iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste, sirvo de escárnio, todo dia cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor o próprio para mim, e ludibrio todo dia. Dá para entender o porquê os judeus se decepcionaram tanto com esse Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês são amados. Conheça Jesus. Conheça de verdade. Entenda que Jesus não tem nada a ver com essa confusão lá de trás. Conheça Cristo. Bora lá para outro versículo. Jeremias capítulo 4, verso 10. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma.
E bora de João. João capítulo 10, verso 30. Jesus ele fala assim: eu e o Pai somos um. Dá para deixar bem claro aqui que as obras de Jesus são diferentes desse Senhor aí. Muito diferente. É gritante. E para concluir esse vídeo, bora de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Deus vivo. Lembra que Pedro ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bora lá. Que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Vou repetir. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus o Pai te abençoe.